A sua Bíblia nessa noite, obrigado. Abra comigo, por favor, ao livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10. Começando com o primeiro versículo, indo até o versículo 4. Primeira Coríntios capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, Paulo escreve e diz, ele diz, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual, uma terminologia estranha, bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eu quero usar como tópico nessa noite a rocha ferida. Voltando até Êxodo capítulo 17, a pedra em que Paulo falava era a pedra que Moisés bateu nela. Abaixa sua cabeça, Pai, enquanto ministramos nessa noite. Pedimos que o Senhor venha nos ungir para pregar e ungir essas pessoas, para ouvir, para receber, para entender, para compreender a Tua palavra. E eu peço que o Senhor nos ajude a suprir a necessidade na vida, no coração dessas pessoas, e eu não posso fazer isso. Somente o Senhor pode fazer através de nós, então nós pedimos para ser um canal pelo qual o Teu Espírito venha fluir, que o rio venha fluir através desse vaso frágil de barro. Nós sabemos que quando o rio flui, dá vida a tudo que ele toca. E querido Deus, eu peço para que o Senhor comece essa conferência dessa noite. E que o rio flua. Que ele flua não somente em um ermozinho, mas que ele venha a ser uma corrente forte. Uma corrente que vai acabar com toda a sede, satisfazer todo o coração. Que nós venhamos a diminuir e que o Senhor venha a crescer. Nós pedimos em nome de Jesus e todos dizem amém e amém. Como mencionei há alguns momentos atrás, as nossas cruzadas na Libéria, no oeste da África, na cidade de Monróvia, o culto de sábado à noite, o estádio estava lotado. E Deus se moveu de uma maneira espetacular. Foi uma daquelas noites que parece que o Espírito Santo simplesmente, na maneira que só Ele pode fazer, veio, tocou o coração e a vida de várias pessoas. Dava para sentir, a operação do Espírito estava tão óbvia, que parecia haver uma unção especial naquele culto. Quando fizemos a chamada para o altar, milhares vieram. Eles vieram e eu, na verdade, tinha que pedir a eles para não chegarem tão rapidamente ou correr para frente, com medo que muitos iam ser pisoteados. Enquanto eles vinham e enchiam a frente daquela plataforma, milhares deles vinham. E o governo foi muito bondoso conosco e nos deu um carro com agentes de segurança, e quando o culto acabou e nós estávamos a caminho de volta ao hotel, era mais ou menos 30 minutos do estádio até o hotel, através da cidade da Monróvia, e a Francis estava comigo ali com o irmão Usley, e eu estava orando no Espírito dentro de mim mesmo, e eu estava perguntando, Senhor, o que é que eu vou pregar amanhã à noite?
Eu não conseguia pensar em nada, sabe? Deus não me deu essa... Nós não temos essas mensagens e cultos planejados, e nós tentamos saber o que o Espírito quer para tudo que fazemos. Então eu não conseguia pensar em nada, era como se eu estivesse descendo em um poço e não havia nada para beber ali. Então eu tinha ministrado e pregado e tinha já dado tudo que eu tinha, eu não sabia qual direção seguir. Eu sabia que receberíamos o maior público de todos. Depois do culto de domingo, o jornal diz que 150 mil pessoas estavam ali. Não, tinha menos do que isso, mas tinha muita gente ali, a maior de toda a história do país. Mas de qualquer forma, estava na minha cabeça e eu não conseguia encontrar uma direção, um mover do Espírito em relação ao que ele queria para aquele culto de domingo à noite. E nós fomos ao pequeno restaurante para ter algo de comer ali, eu acho que era meia-noite mais ou menos. E devia ser, eu não sei, acho que 2, 3, 4 horas da madrugada, foi antes do sol nascer. O Espírito de Deus, eu não sei se eu estava dormindo ou acordado, eu não sei. Mas o Espírito de Deus começou a se mover em meu coração. E foi tão claro como se um professor, ou um instrutor, ou um mestre tivesse chegado e começado a escrever em um quadro na frente da classe. E ele disse, amanhã à noite eu quero que você pregue sobre esse assunto específico. E eu quero que você pregue assim. Então ele disse, eu quero que você pregue isso na primeira noite da conferência em Baton Rouge. E eu não estava pensando na conferência, eu estava tentando ali sair da Libéria. A conferência não tinha nem passado na minha cabeça. Mas interessante é que o homem no sonho, na visão, ou seja lá o que for, disse, pregue sobre isso na primeira noite da conferência em Baton Rouge. E eu quero te levar de volta a mais ou menos 3.600 anos atrás. Eu quero que você, na sua mente, saia do Egito, com mais ou menos 3,5 milhões de israelitas, mais os que estavam no meio deles. Eu quero que você testemunhe hoje o maior milagre que o mundo já conheceu com a abertura do Mar Vermelho. Eu quero que você entenda que quando eles saíram do Egito, os filhos de Israel, aquilo era uma tipificação, como você sabe, no físico, da nossa vitória espiritual de ser tirado do mundo e para a nossa experiência de ser salvo. Enquanto atravessavam o Mar Vermelho e exaltavam no grande milagre que tinha acontecido, tendo uma conferência ali à beira do Mar Vermelho, Miriam, a irmã de Moisés, pegou um tamborim e dezenas de milhares começaram a dançar diante do Senhor, comemorando a razão pela qual o cavalo e o seu cavaleiro do exército egito, que estava afogado debaixo do oceano. A canção de Moisés e o Cordeiro. Eles nem terminaram de cantar aquela canção ainda, vão continuar na glória. A canção de Moisés e o Cordeiro. Glória a Deus. Você sabe quem é o Cordeiro, não é? Quando atravessarem o mar, alguns dias depois chega o maná, e Jesus também é o maná. O maná vem e eles comem do maná. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Então, alguns dias depois, Deus instituiu o sábado, que era o descanso.
Aquilo era um descanso para... Quando você vem para Jesus, você entra no seu descanso. Você descansa de sua própria obra religiosa de tentar se salvar. Você descansa do terrível cativeiro do mundo. Você descansa de todos os problemas que vêm sobre a humanidade, porque é aquele braço forte de Jesus que te tira daí. Glória a Deus. Então eles foram ao lugar chamado Refidim. Não havia água ali. Era um lugar deserto. Tinha muito pouco verde. Não tinham água para beber. Havia uma fome tremenda que veio sobre esses milhões de seres humanos. O coração humano tem uma sede que já vem de fábrica. Ela foi colocada ali, foi criada ali por Deus. E essa sede não pode ser satisfeita com dinheiro, com a fama, com o poder, com o prestígio. Não pode ser satisfeita com nada nesse mundo. Eu quero que você entenda. Essa sede não pode ser satisfeita por nada desse mundo. Vamos dizer que há uma jovem aqui que ela é tão bonita que podia ser uma modelo. E ela então se torna a modelo mais conhecida em Hollywood. E quando tudo isso acabar, a sede ainda vai estar aí. Vamos dizer que há um jovem aqui e ele treina bastante e ele é um cara atlético. E eles te chamam para a seleção e você é o campeão e aparece em todas as páginas de esporte. E depois de marcar o último gol, a sede ainda vai existir. Você pode fazer todo o dinheiro do mundo, mas a sede ainda vai estar aí. Porque as coisas mundanas desse mundo não podem matar essa sede que está em seu coração. Somente a rocha, somente o cordeiro, somente o pão, somente a água, Jesus Cristo pode satisfazer essa sede. Eu estava em uma cidade específica e eu tive que aprender na televisão, não conte tudo. Porque quem você está falando dele está escutando. Com certeza, pelo menos comigo é assim, né? Eu estava em uma cidade aqui desse país, uma grande cidade. Saí e era o meu aniversário e eu e a Fran saímos e o pastor e a esposa dele também nos levaram para um restaurante muito bonito. É um restaurante que ficava em um clube, não aquele tipo boate, não. Mas era um desses clubes que você tem que ser rico para fazer parte desse grupo. Então eles prepararam um almoço maravilhoso e aquilo ali estava, sabe, tudo estava indo muito bem. Chegaram os violinistas ali, tocaram parabéns para você, começaram a cantar, esse negócio assim, trouxeram até um bolo. E eles tinham tanto garfo e faca dos dois lados. Garfo pequeno, garfo grande, garfo médio, facas, faquinhas, facões, sabe, todo tipo de garfo, pequeno, grande, médio. Eu nem sabia o que fazer, para ser sincero com você. Você só precisa de um, para que você precisa de 5 garfos? A maioria de vocês, sabe, acha que um é demais, imagina 5 então, hein? E as colheres, os garfos, as facas, tudo ali dos dois lados do prato. Não um lado só, mas os dois lados do prato. E os garçons, sabe, estava tudo certo. Eles tinham luvas brancas e ficando de pé ali com o nariz tão empinado que se chovesse eles afogavam. E eu não sabia o que fazer, eu não sabia como usar os garfos, eu não sabia. E até agora eu não sei, mas naquela época então, ixi. Então eu pensei, enquanto eu estava sentado ali, cheio dos mauricinhos, em todo aquele lugar. E dá pra ver que com os mauricinhos, eles nunca dizem nada.
eles vivem entediados. E quando você comete um erro, dá para todo mundo ver. Então eu não sabia e eu comecei a pegar um garfo e tentei outro e tentei outro. E eu pensei, minha mãe falou, se você não sabe, olhe para alguém que sabe. E o pastor estava sentado ao meu lado, ele lá do Texas, e com o cabelo branco bonito, parecia um senhor muito digno. Ele é pastor de uma das maiores igrejas e eu estava com ele em uma reunião. Então eu dou uma olhada para ver o que ele estava usando. E eu tinha um garfo velho lá na minha mão, eu estava com algum garfo ali. E aí, eu vi que ele, com o olho olhando para mim, tentando ver o que eu estava usando. Ele largou o que estava na mão dele e pegou um igual ao meu. É mais ou menos isso que Jesus quis dizer, que o cego vai guiar o cego e os dois caem no buraco. Eu não sei por que eu contei essa história, não tem significância nenhuma aqui na pregação. Mas depois daquela janta, ele disse assim, olha, eu quero te levar para ver esse lugar. Nos levaram no segundo andar e alguns dos apartamentos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Nós entramos em um e olha, eu nem posso dizer quantos cômodos tinha ali. Eles apertam botões na parede, quase tudo que você quer acontece, sabe? A cama aparece, a música sai da parede, tudo ali. Tem até pinturas, molduras ali que custam muito dinheiro, milhões de dólares na parede. E pertence a um dos homens mais ricos da América. Se eu falar o nome dele aqui, pelo menos a maioria de vocês aqui iam saber. E com certeza ele sabe do produto que a família dele produz. E eu estava de pé ali olhando para tudo aquilo com outras pessoas e o guia principal, sei lá quem ele era, que estava nos mostrando. Então ele disse algo que me chocou. Ele disse, quase aí onde você está, irmão Swagger, eu lutei, e a foto do homem estava na parede. Eu lutei com esse homem, joguei ele no chão. E eu falei, como assim você lutou com ele e jogou no chão? Ele disse literalmente, fisicamente, ele era um cara bem grandão assim, ele falou, eu joguei ele no alto até que pudessem vir com a camisa de força e colocá-lo em uma camisa de força. E eu fiquei de pé ali pensando, achei que ele estava brincando, mas eu vi que não estava. E ele disse que ele ficou maluco, tirou a sua roupa, começou a gritar de quarto a quarto, até que nós não tínhamos mais alternativa a não ser usar força bruta contra ele. Jovem, bonito, o que aconteceu com ele? Drogas, álcool, uma vida perdida. Ele disse, agora ele está em uma cela acolchoada. Um homem que valia centenas de milhões de dólares. Qualquer coisa que o coração humano, a mente humana quisesse e o dinheiro pudesse comprar. Mas em uma cela acolchoada, rasgando as paredes, porque o coração humano está em um lugar deserto e não pode se satisfazer com as coisas desse mundo. Se alguém aqui nessa noite, você não é salvo e não conhece a Jesus Cristo, você ainda estaria procurando, daqui a 50 anos, se ele tardar, tentando satisfazer essa vontade, essa sede em seu coração. Sem ele isso não é possível. A Bíblia diz que as pessoas têm sede. E Deus disse a Moisés, ele disse palavras que quando você lê, que estão ali no 6º versículo do 17º capítulo de Êxodo. Você lê essa passagem e você não entende bem a importância dela, mas Deus disse a Moisés, eis que estarei diante de ti sobre a rocha,
e tu ferirás a rocha. Essas palavras, ferirá a rocha, será que você pode entender? Será que você pode ver a importância do que foi dito? Ferir a rocha. Talvez eles não soubessem, o mundo ainda não sabe. Para ser sincero com você, nós temos apenas um pouco do conhecimento dela. Mas quando Deus disse, ferirás a rocha, ele sabia o que significava. Ele sabia que um dia não muito distante daquele lugar, o seu Filho Jesus Cristo estaria entre o céu e a terra. Ele sabia que os pregos seriam colocados em suas mãos. Ele sabia que toda sujeira do pecado que podia se encontrar dos fundos do inferno sairiam e viriam sobre ele. Ele sabia. E ele sabia que quando o filho dele estava pendurado ali entre o céu e a terra, que seria tão terrível que Deus ia ter que fechar a cortina, e a escuridão viria sobre a terra, e ele ia começar a tremer. Me escute, as pessoas que monitoram os terremotos, eu não sei qual é o nome deles, eles têm um nome científico aí. Todo terremoto que eu conheço, quando vem sobre a terra, as pedras da terra, elas racham verticalmente. Uma rachadura vertical. Mas a história nos diz que há 2000 anos atrás, quando Jesus morreu no Calvário e a terra tremeu com convulsões de simpatia, que as rachaduras foram horizontais. As pedras se racharam horizontalmente. Por quê? Porque naquele momento, quando Deus apagou a luz, e ele disse, tu ferirás a rocha, Moisés. A França me perguntou outro dia, querido, por que Moisés ficou fora da terra prometida, quando, alguns meses depois, ele feriu a rocha, alguns meses depois, quando Deus falou, fale com ela. Nós não entendemos a magnitude de algo assim. Fira, Paulo disse que a rocha era Cristo. Você pode ter água, Moisés, mas somente da rocha ferida. Você tem vida nessa noite, mas é somente porque uma rocha foi ferida. Você se alegra nessa noite e você levanta suas mãos, mas é somente porque a rocha foi ferida. Há 2 dias atrás, uma das senhoras dessa igreja morreu. Ela tinha apenas 40 anos, mas morreu de câncer. Mas quando ela morreu, estava ao lado da cama dela e havia um sorriso em sua face, e ela estava dizendo, Jesus, 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 Jesus. Glória a Deus! Quando ela saiu e ela entrou naquele vale solitário, não era tremendo, ele estava ali para pegá-la por causa da rocha ferida. Glória a Deus, eu não estou no inferno nessa noite por causa da rocha ferida. Eu mereço estar no inferno, eu mereço queimar para sempre, mas ao invés disso, eu estou indo para a glória. Salvo porque a rocha foi ferida 3.600 anos atrás, antes mesmo da eternidade na mente de Deus. Será que você pode entender o que custou ao pai quando ele disse, Moisés, fira a pedra? Porque
quando Jesus morreu no Calvário. Mais ou menos na hora do sacrifício da tarde, às 3 da tarde, na parte da tarde, Deus olhou para ele levando o pecado, o peso, a sujeira, a podridão do inferno e da humanidade, o seu pecado e o meu pecado. Deus podia ferir a ele ou ferir a mim e a você. Então o grande profeta Isaías disse: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dor, qual Paulo disse: eu me glorio na cruz. Essa é a razão pela qual Paulo disse: eu não venho até você com palavras de homens, mas eu venho com a demonstração do poder do Espírito Santo. É por isso que Paulo disse: eu não considero conhecer nada entre vós a não ser Cristo e ele crucificado. Jesus Cristo, a pedra ferida, é a resposta para o seu colapso nervoso, é a resposta para o seu inferno, é a resposta para o seu pecado, é a razão para o seu abuso infantil, é a resposta para o seu roubo, é a resposta para a sua mentira, é a resposta para a sua dor, é a resposta para o seu coração, a rocha ferida. Glória a Deus! Ferida! Aleluia, Deus. Ele levou a punição que você merecia. Ele levou a punição que eu merecia. Ele levou a punição para que eu pudesse ser livre. É por isso que John Newton escreveu aquela canção Amazing Grace, que me salvou. Glória a Deus. É por isso que William Cowper escreveu que há uma fonte que flui, uma fonte de sangue, e quando os pecadores que chegam nessa fonte, eles perdem todos os seus pecados. Glória a Deus. E quando Moisés feriu naquela terra seca, estéril, com as pessoas clamando: queremos água. Quando ele a feriu, e eu provo para você na palavra, na sua imaginação, quando você leu aquele capítulo 17 de Êxodo, aquele versículo 5º e o 6º, você deve ter imaginado um sprayzinho saindo da rocha. Glória a Deus. Alguém diz que há eu estou vendo água sair daquela fenda na rocha. Ah, Senhor, não posso dizer essas coisas. Não foi uma rocha presbiteriana. Não foi uma rocha metodista. Não foi uma rocha católica. E não foi uma rocha luterana. Foi uma rocha pentecostal. Glória! Aleluia! Perdi meus óculos, não consigo nem encontrar meus óculos. Onde é que eles estão? Eu vou provar para você aqui com esse óculos que está todo quebrado. Eu vou provar para você que foi uma rocha pentecostal. Eu não estou falando de denominação, não estou falando da Assembleia de Deus, Igreja de Deus, eu estou falando de Pentecoste. Pentecoste começou antes das Assembleias de Deus. Pentecoste começou antes da Igreja de Deus. O Pentecoste começou antes do movimento carismático. O Pentecoste começou antes que os pentecostais começaram. O Pentecoste começou na mente de Deus. Glória a Deus. O salmista disse: ele fez sair fontes também da rocha e fez correr as águas como rios. Conserta aí, eu já posso ver aquele cético de pé ali.
Eu posso ver aquele cara que duvida de tudo, que parece que nunca viu um milagre na vida inteira. Sabe, murmurando, reclamando de tudo. Eu não acredito que vai acontecer nada aí não. Ah, mas quando Moisés pegou o cajado na mão e ele foi e feriu aquela rocha, aquela água saiu dali, glória a Deus. E jogou ele no chão, porque a Bíblia diz que foi um rio. Um rio, um rio, um rio, um rio. Aleluia a Deus. Um rio. E eu não sei que tipo de rio você tem, de onde você vem, mas você está perto do Pai das águas aqui. Eu me canso de ver pregadores dizerem assim: ah, tudo passou com a igreja primitiva. Olha, esse rio é tão longo e esse rio é tão profundo que nunca vai passar. Ele não pode passar daqui a 2000 anos. Esse rio está aqui nessa noite. Esse rio está aqui. São águas para se nadar. É um rio muito, muito poderoso. Temos água para matar a sede do mundo sedento. Aleluia ao Cordeiro. Um rio. Eu garanto a você que derruba pelo menos 10.000 pessoas. Eu posso vê-los ali rolando nas águas da graça. Glória a Deus. Eu posso vê-los ali, olha, parecia que estava quase afogando. Meu Deus do céu. Lembra quando Deus te encheu do Espírito Santo? Você aprendeu a vida inteira que não valia de nada. Você aprendeu que não existia mais. Você aprendeu que já não valia mais para os dias de hoje. Mas quando Ele te batizou no Espírito Santo, você abaixou e se levantou. Você sabia que aquilo era verdadeiro e que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Melhor um olho do que olho nenhum. Tinha água suficiente que fluiu daquela rocha, que todo homem e mulher bebeu o quanto eles queriam. Eles beberam o quanto queriam. Os cordeiros e as ovelhinhas chegaram ali e brincaram na água. Se você estivesse lá aquele dia, os garotinhos e as garotinhas estavam rolando na água e brincando na água. Era um rio. Eu me lembro com 8 anos de idade quando eu recebi. 8 anos de idade quando eu recebi. Aleluia, Deus. Estava fluindo naquela época, eu sei que estava fluindo, eu recebi naquela época. Eu sei que está fluindo agora porque eu recebi nessa manhã. Está fluindo. Deixa eu ver se eu consigo lembrar agora. Oh, there came a sound from heaven of a rushing mighty wind. It filled the hearts with singing. Eu não sei como ele faz isso, ele sempre acerta na nota. Fills the hearts with singing and gave them peace within. Oh, the prophet gave the promise. He said the Spirit will descend. Oh, and from your innermost being, a river with no end. Thomas, pega o microfone e cante o refrão comigo. Pega o seu microfone rapidamente. Vê se você consegue achar um que tá ligado aí. Aleluia. Glória ao Cordeiro. Aleluia. Você pode cantar comigo? Oh, there is a
Yes, it flows from God above. Yes, there is a fountain that's filled with His great love. Why don't you come to these waters? There is a vast supply. There is a river, glory to God, that never shall run dry. Cante comigo outra vez. There is a river Moisés feriu a rocha. that flows from deep within. There is a fountain that frees the soul from sin. Agora é que vem o grande convite. Why don't you come to these waters? Sing it with me. There is a vast supply. There is a Senhor, que venha fluir nessa noite, que venha fluir. Glória a Deus, adore a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante suas mãos e adore a Ele, louve e adore a Ele. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você pode se assentar. Deus te abençoe. Parte número 2. Aleluia. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito. Muito bem. Quando Moisés feriu aquela rocha, foi para o mundo inteiro, que estava amaldiçoado pelo pecado, que estava debaixo do pecado, seco como a terra, governado pelo pecado, possesso por Satanás, controlado pelos demônios, para toda a humanidade. Um grande rio. Quando Jesus falou essas palavras no grande dia daquela festa, a maioria dos estudiosos da Bíblia acreditam que ele estava dizendo, quando ele disse: venha a mim e beba, que do seu ventre vão fluir rios de água viva, que ele estava se referindo ao que eu acabei de tentar explicar de uma péssima maneira em Êxodo 17:6, quando Moisés feriu a pedra. E eu quero falar com algo que eu acredito que o Espírito de Deus colocou em meu coração. Ele diz aqui que no último dia,
É claro que ele estava falando do 8º dia da festa. Por 7 dias eles ofereciam sacrifícios na festa de tabernáculos. Os sacrifícios tinham que ser oferecidos para outras nações do mundo. E no 8º dia, que era o último dia, tinha que ser para Israel. E no último dia, ainda que eu sei, você sabe que ele estava se referindo ao 8º dia da festa, a festa dos tabernáculos, que tinha um maior cumprimento e um significado maior, porque Joel disse que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Estamos vivendo nesse tempo agora. As nações do mundo, os sacrifícios oferecidos por outras pessoas, por outras nações, pelo mundo gentio, a festa dos tabernáculos. O que aqueles judeus fizeram, desde os dias de Moisés até os dias de Jesus, na festa dos tabernáculos, que Jesus usou para fazer o grande convite, agora está se cumprindo, de uma forma que nunca aconteceu antes. Do que é que estamos falando então? Sempre foi o mandamento de Deus que o evangelho fosse levado ao mundo inteiro. Mas, nesses últimos dias, há uma tentativa especial do Espírito Santo, por causa da significância desses últimos dias e da vinda do Senhor. Essa festa dos tabernáculos, no que diz respeito a esse sacrifício e os 7 dias, agora está se cumprindo em uma forma maior do que já foi cumprida antes. Me escute. O Evangelho de Jesus Cristo vai alcançar todo esse planeta, se Jesus tardar, como nunca alcançou antes em toda a sua história. Quando eu estava pregando em Monróvia, na Libéria, naquele sábado à noite, Deus começou a falar com essa carne frágil através de profecias e disse o seguinte, bem no meio da mensagem. Ele disse, eu vou fazer de uma forma que até a igreja, até mesmo meu corpo não vai acreditar no que vai acontecer. Você vai dizer à igreja e eles vão dizer que não pode ser porque é impossível. Os lugares do qual o meu evangelho vai entrar. Ele vai fazer isso. Por que é que ele vai fazer isso? Por várias razões. Mas uma das razões é que existem literalmente centenas e centenas e milhões de pessoas lá no mundo que têm fome por Deus, que nunca tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, ou tiveram a oportunidade de conhecer a sua graça. Eles não conhecem esse rio de águas vivas. Eles nunca tiveram o privilégio de estar envolvido nisso, ou de poder beber dessa vida que vem desse rio. Eles nunca tiveram essa oportunidade. E Ele vai dar essa oportunidade a eles, o rio vai fluir. Pode anotar o que eu estou dizendo, vai fluir na China. Ele vai fluir na China. Se o arrebatamento não acontecer, daqui a 90 dias, milhões, de centenas de milhões de chineses, a maioria deles nunca ouviu falar de Jesus. Eles vão ouvir o nome de Jesus pela primeira vez. A pedra que foi ferida, o Rei dos Reis, o Yahvé, a pedra que foi ferida, o 4º homem, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Salvador do mundo. Aleluia, Deus. Eles vão ouvir falar. E Deus diz que a palavra dele não vai voltar para ele vazia. Glória a Deus. Aleluia. A Europa está para ver. Aquele continente morto, seco e humanista. O leste europeu
Recebemos uma carta outro dia do lado leste do Berlim. É um país comunista e eles disseram: irmão Suega, nós recebemos um programa de televisão aqui. Muito bem. O leste de Berlim, eles disseram, construíram a parede, mas não conseguiram parar aquele satélite que está mandando o sinal que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus está voltando outra vez. Aleluia ao Cordeiro. No último dia, ele disse, aquele grande dia, hoje é o grande dia. Será que você entende os tempos que vocês estão vivendo neles? Você entende que nesse momento Ele está resumindo todas as coisas? Você entende que nesse momento eles estão se preparando para abrir as portas da glória? Aleluia a Deus! Será que você entende, irmão Branco, que eles estão se preparando para encher centenas de milhares com o poder do Espírito Santo? Será que você entende que nesse momento o réu não pode parar, os demônios não podem parar? O demônio não pode parar, uma igreja desviada não pode parar. Vai ser um grande dia, o grande dia, o grande dia, o grande dia. No último dia, o grande dia. Glória a Deus. Eu não sei de onde vamos tirar o dinheiro, eu não tenho a menor ideia, não sei. O Jim, ele vai, sabe, Deus faz um milagre, ele coloca o nosso programa numa rede de TV, ele volta e fala, olha, agora estamos... eu nem posso falar isso para você. Algumas coisas eu não posso contar. Nem o diabo sabe, então eu não posso contar. Ele fica correndo o mundo inteiro, ele nem sabe onde é que o Senhor vai vir depois. Aleluia a Deus! Eu quero dizer a você tanto, sabe, sobre um país agora que é totalmente muçulmano, completamente muçulmano, e eles estão passando o nosso programa ali toda semana, e ninguém sabe por que ele está passando ali. Eles estão passando porque estamos nos últimos dias, é o último dia, é o grande dia, e Deus ama o muçulmano também, é o último dia, é o último dia do derramar do Espírito Santo, é o grande dia do derramar do Espírito, o grande dia quando Deus vai encher a milhões. É um grande dia. Glória a Deus. Aleluia. O último dia é o grande dia. A Bíblia diz que Jesus era pentecostal. Como é que você sabe que ele era pentecostal? Isso foi antes do Pentecoste. Ele é o Pentecoste. Ele é o Pentecoste. Ele é o Pentecoste. Ele disse, se você vier até mim, do meu ventre vão fluir rios de água viva. Ele é Pentecoste. Eu sei que isso te deixa chateado, eu sei que eu faço com que o carrinho se desvie um pouco, eu sei. Fique tranquilo, mas olha, vocês que estão lutando contra o Espírito Santo, vocês estão perdendo e vão morrer. Denominações inteiras vão morrer se você lutar contra o Espírito Santo, porque Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. E nós não estamos falando a respeito de ficar gritando e chutando. Estamos falando de um rio. Estamos falando de um rio que vai fluir do ventre dele, rios de água viva. Como eu sei que ele é pentecostal? Porque quando ele se preparou para anunciar o Espírito Santo e o batismo, a Bíblia diz que ele falou em voz alta. Glória a Deus! Eu quero ler para você. Você que é cético, que está duvidando aí, eu vou ler para você. Você não acredita? Jesus pôs-se em pé e clamou. No grego diz que ele gritou com intensidade. Os únicos que eu vejo gritando hoje são pentecostais. Os únicos que eu vejo clamando hoje são pentecostais. Os únicos que eu vejo cheios do Espírito Santo hoje. Aleluia! Te faz gritar, te faz gritar.
Ele está vivo, Ele está vivo, Ele é Deus, Ele está em sua alma, e Ele flui como um rio, Ele dá vida, Ele é a vida. Você não vai não, você não vai não. 8 ou 10 de vocês falam assim, eu vou voltar para casa. Não, você não vai para casa não, você vai ficar por aqui. Porque o rio está fluindo, o rio está fluindo. Eu sei que você lê essa passagem, você pensa bem, ele disse que, sabe, se algum homem tem sede, deixe que ele venha até mim e beba. E como a Escritura disse, ele estava falando de Êxodo 17:6. Do seu ventre vai fluir. Ele não está falando a respeito de mim, do meu ser ou do seu ser, do seu ventre. Sempre pensávamos que é isso que ele quis dizer, ser cheio do Espírito Santo e você vai fluir. Ele está falando dele mesmo. Dele mesmo, ele é a rocha. A água flui para fora. Paulo diz que a água flui da rocha. A rocha é Jesus. Eu não posso salvar, vem de Jesus. Você não pode salvar, isso vem de Jesus. A Igreja Católica não pode salvar, vem de Jesus. A Assembleia de Deus não pode salvar, a Batista não pode salvar, isso vem de Jesus. Eu não estou aqui para te dar uma denominação, uma igreja. Eu estou aqui para te dar Jesus Cristo. Ele se levantou naquele último dia, naquele grande dia e clamou, se algum homem tem sede, que ele venha até mim e beba. Glória a Deus. Jesus, 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 Jesus. Jesus. Aleluia. Na Costa do Marfim, eles falam francês ali, nós cantamos Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jesus. Thank you, Jesus. Merci Jesus. Os muçulmanos cantam. Nós temos milhares de muçulmanos ali cantando. Merci Jesus. Merci Jesus. Fomos para a América Central cantando. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Aleluia. Cristo vive. Fomos para o Brasil e cantamos. Cristo vem. Cristo vem. Am I right? Eu estou falando certo, é isso mesmo? Ela fala português. Cristo vem. Cristo. O que é que significa? Cristo o quê? Jesus vive, isso mesmo. Jesus vive. Aleluia. Glória a Deus. Não é maravilhoso? Aí você vem para os Estados Unidos e canta. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Jesus. Merci, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vão fluir rios de água viva. Living water. Rios de água viva. Isso é para a pessoa, isso é para o indivíduo. A rocha era para o mundo inteiro, agora isso é para você. Se qualquer homem tem sede, que ele venha até mim e beba. O mundo todo tem que passar pela rocha. E a maioria tropeça nessa rocha. Essa é a encruzilhada da humanidade. Um grande amigo meu, ele está com Jesus agora. Ele teve um grande impacto no meu ministério. Um grande impacto. E ele disse que por dois anos eles estavam pastoreando uma igreja, pregando o evangelho. Há muitos anos atrás.
E por 2 anos ele passou, sabe, seco por dentro, morto, sem nada. E o diabo disse: é o fim. Satanás fala com você qualquer coisa que ele acha que ele pode fazer com que você acredite. E ele queria ir para a conferência como essa que estamos tendo agora, e ele não tinha dinheiro. E 2 senhoras mais velhas pararam onde ele estava com o pastor amigo dele, perguntou: você está indo? Ele disse: não. E eles chegaram até ali, voltaram, Deus falou com eles e eles falaram assim: você não vai para o acampamento porque você não tem dinheiro. E ele ficou com vergonha. E eles disseram: vamos te dar o dinheiro e você vai. E ele falou: eu não quero pegar dinheiro de 2 velhinhas. E ele disse: Deus nos disse para você ir. Pegue esse dinheiro. E ele pegou. Chegou à conferência à 1 da manhã. Veio até o templo, eles estavam cantando. Tinha mais ou menos 25, 50, 75 pessoas a 1 hora da manhã no altar. Oh, let it breathe on me. Não sei como ele faz isso. Oh, let the breath of God Estavam cantando. now breathe on me. He just stood there. Oh, let it breathe on me. Glória a Deus. Aleluia. Você está sentindo? Aleluia. Aleluia. Deus, sopra em nós. Sopra em nós, Senhor. Nós precisamos do seu sopro do céu. Oh, now breathe on me. Glória a Deus. Aleluia. Na próxima noite ele veio ao culto e o pregador pregou e como pregou. E aí, quando ele veio para aquele altar, ele disse que 500 pessoas vieram para o altar chorando, gritando, chorando, alguns soluçando, alguns de joelho, alguns com a face no chão, alguns caem de costas. Agora, eu sei que muitos de vocês não entendem isso. O mundo não entende, a igreja não entende, mas é aí que você vence a batalha. E ele se ajoelhou ali e clamou para que o Senhor: ô Senhor, eu estou tão sedento, eu estou tão seco que eu não consigo nem ficar de pé. Se eu tivesse que viver mais 30 dias nessa condição, eu morreria. Encha minha alma. Ele disse que eles vieram em volta dele, começaram a orar. 40, 50 deles. E um irmão, ele disse que tinha uma voz bem alta e por 1, 2, 3 horas ficou dizendo: aleluia! E ele disse que toda vez que ele gritava aleluia, ele falou, chegava mais perto, e mais perto, e mais perto. Eu vou te ajudar, vocês aí, pregadores de igrejas, escutem aqui. Quando as pessoas vêm para o altar, não tente aconselhá-los. Fique em volta deles louvando a Deus. O problema deles não é um problema de cabeça. O problema deles está no coração. Comece a louvar a Deus. Comece a adorar a Deus, porque a vitória vem através da batalha espiritual. Mas nós temos vergonha disso, sabe? Porque não podemos explicar. Então agora nós levamos a eles a um cômodo no fundo da igreja, ou lemos algo para eles. Eles precisam dessas coisas, mas agora não. Chega perto deles e começa a louvar a Deus. Você diz, eu não posso fazer nada para Jesus. Você pode dizer aleluia, não é? Quando alguém vem para o altar, chega perto deles e começa a falar, glória a Deus, aleluia, obrigado Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Toda vez que você diz, os demônios tremem, o inferno treme, demônios vão embora, os anjos gritam e o poder de Deus flui, e batalhas são vencidas na vida e no coração deles.
Glória! Aleluia! Eu joguei aquele jornal pro alto e Deus disse: olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Alguns de vocês me assistindo agora, vocês estão falando: eu não quero isso. Eu sei que você não quer, você pode ficar aí chupando areia por 50 anos. Morra de sede, você está com a garganta tão seca que você não pode nem falar. E você está morrendo de fome, você está tentando matar sua sede com suquinho de Las Vegas, e você está quase morrendo. Há um rio, glória a Deus, há um rio. Aquele que tem sede, que ele venha até mim e beba. E meu amigo, meu irmão, o homem que teve maior impacto nesse pregador aqui do que qualquer outro homem vivo disse: brrr. Era assim que ele orava em línguas. Ele abria a boca. Brrr. E sabe, olha só, e se você tivesse isso? Para no posto de gasolina. Na manhã seguinte, ele saiu do culto, tinha que ir embora, porque ele era pastor de uma igreja, parou e... Então, uma pessoa da igreja falou: o que você tem? E ele... Tô falando sério. Chegou na igreja, se levantou, abriu a Bíblia. Por 2 semanas ele só fazia isso. E nas suas primeiras 2 semanas no culto, ele apontava e as pessoas eram salvas. Ele só fazia isso, ele não conseguia pregar, abria a boca e... Ele apontava e eles eram cheios do Espírito Santo. Eram curados pela força do Todo-Poderoso Deus. Não importa se você acreditou ou não, aconteceu. Ele disse que de dentro do seu interior fluirão rios de águas vivas. A pedra ferida. Em terceiro lugar, com apenas um olho funcionando. O Senhor me disse que essas coisas iam acontecer. Ele falou: uma das suas lentes vai sair. E você vai ficar ali tentando pregar com um olho. Estou falando sério, ele me falou isso. Eu não sei o porquê. Eu acho que ele estava falando: se você é burro para fazer isso, vai acontecer. Meus óculos são novinhos, você não gosta deles não? Minha esposa não gosta daqueles outros, então eu peguei esses aqui. E eles são de Hollywood, né? Tá bom, feche seus olhos e você pode ver apenas de um olho. Mas Hollywood é cega mesmo, então acho que funciona bem para eles. Glória, aleluia. Se qualquer homem tem sede, que ele venha até mim e beba, como a Bíblia disse: do seu ventre vai fluir rio de água viva. Paguei $29 nesse negócio. Estava na promoção. Tomara que esse oftalmologista esteja aqui, viu? Ele disse: eu nunca perco um programa, você vai gostar desse.
Ai, tá bom. Tá bom. Muito bem. Ezequiel 47:1. Depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo desde o lado direito da casa ao sul do altar. Apocalipse diz que o rio vem do trono e do cordeiro. O rio veio do altar, do trono e do cordeiro. Eu tenho que terminar aqui porque alguns de vocês já estão meio nervosos. A segunda parte do versículo 9 diz: eu estou só com um olho, então acho que é a mesma coisa com dois. E viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Se sua igreja está morta, coloque ela no rio. Se o seu coral está morto, coloque ela no rio. Se você estiver morto, coloque o rio em você. Sua religião está morta, faça passar pelo rio. Glória a Deus, e ela vai viver. Porque não há nada morto onde o rio passa. Diz aqui no versículo 10, o seu peixe segundo a sua espécie. Eu estava em Minneapolis, no Minnesota, nosso último culto lá. E eu fui orar e encontrei um parque ali perto do hotel. Era uma quinta-noite, eu fiquei o dia orando e tinha um pequeno lago ali. E Minneapolis é muito linda, então eu andei em volta do lago, voltei, comecei a estudar a palavra mais um pouco, voltei a orar, voltei, sentei no carro e fiquei fazendo isso o dia inteiro. E devia ser umas 3 horas, eu tinha ido até o fim do lago, demora mais ou menos 50 minutos para dar a volta no lago, e eu estava cansado. Mas não faz diferença, enquanto eu andava eu ainda posso ver ali o lugar, vejo as árvores, vejo o lago, vejo aquele caminhozinho que estava do lado do lago. Geralmente muitas pessoas estavam ali, mas naquela época não tinha ninguém ali. E Deus começou a falar com o meu coração, eu acho que já tem uns 18 meses atrás. E Ele disse para mim, e trouxe essa passagem à minha mente. Eu não estava estudando Ezequiel nem nada. Eu não tinha nem lido Ezequiel, fazia semanas. E Ele disse: você vai pegar peixes de todos os tipos. Ele estava falando de almas. Vão haver muitos peixes, Ele disse, de todas as espécies. O preto, o branco, o vermelho, o amarelo, o marrom. Eles estão vindo. A presença de Deus veio, eu comecei a chorar, comecei a soluçar. E ainda bem que não tinha ninguém ali perto para me ver. Eu não vi uma visão, eu vi em meu espírito que eles estavam vindo. Eles estavam vindo. Eles estavam vindo. Então Ele disse no próximo versículo, no versículo 12, e produzirá novos frutos. Quando você é cheio do Espírito Santo, a pedra ferida, a água que flui dela, vão haver frutos. Vão haver frutos. Eu quero dizer isso para terminar essa mensagem. Eu choro por esse país. Eu choro pela América. Eu vejo tanta fome em outros países. Tanta fome por Deus. Tanta fome. Na Libéria, o nosso programa de televisão tem a maior audiência do que qualquer outro programa naquele país. E é assim em país após país, após país, após país. Glória a Deus. Aleluia. Eu choro por esse país. Nós recebemos tanta coisa. Outros receberam tão pouco. Esse rio vai fluir como nunca fluiu antes. E eu quero entrar nele. Eu quero estar nele.
Eu acredito que você também quer. Abaixe sua cabeça, por favor. Quantos aqui nessa noite dizem: irmão Swagger, eu sou salvo, eu sei que eu estou salvo. Antes de terminar essa frase, eu quero dizer o seguinte: quantos aqui nessa noite dizem: eu não sei se eu estou salvo ou não, e eu estou sedento por essa água viva. Eu quero voltar para Jesus Cristo. Você pode levantar sua mão. Eu acredito que o Senhor falou ao meu espírito. Eu estou vendo uma mão ali, uma irmã ali, nessa sessão aqui também. Eu estou vendo outra mão ali, ali também, tem um homem levantando a mão. Quantos mais aqui nesse lado? Nesse lado aqui, estou vendo outra mão ali, outra mão aqui, outra mão ali, outra mão ali, outra mão ali. Nessa sessão aqui, estou vendo outra mão ali, outra mão ali, outra aqui, outra ali, outra ali. Outra ali, outra ali. Continue com a mão levantada, por favor. Eu não estou me vendo bem. Aqui em cima, por favor, levante suas mãos. Aí, estou vendo sua mão. Aí está, aí está. Continue levantando a mão. Ali está, ali está. Eu quero essa água viva. Eu quero essa água viva. Eu quero essa água viva. Eu quero a realidade. Eu quero que todos se coloquem de pé, por favor. Se coloque de pé. Eu quero que toda pessoa que levantou a mão, ali em cima, aqui embaixo, onde quer que você esteja, eu quero que você faça a caminhada da eternidade. O irmão Brank chama de caminhada vitoriosa. Eu quero que você venha. Eles vão cantar que sopra em mim. Olha, toca aqui para mim. E eu quero que você venha. Se você levantou a mão, eu quero que você se ajoelhe nesses altares aqui. Eu quero pelo menos 300 pessoas com eles. Eu quero que você venha acreditando em Deus enquanto eles cantam agora. Oh, let it breathe on me. Let it breathe on me. Let the breath of God now breathe on me. Let it breathe on me. Let it breathe on me. Let the breath of God now breathe on me. Oh, let it fall on me. Oh, let it fall on me. Let the breath of God now fall on me. Let it fall on me. Let it fall on me. Let the breath of God now fall on me. Você pela televisão, eu quero que você olhe para mim rapidamente. Eu acredito que onde quer que você esteja, nesse mundo, esse rio já fluiu diretamente no seu coração hoje. Um rio que vai dar vida e vai transformar você para toda a eternidade. Eu vou orar agora como várias pessoas que estão aqui no altar. Eu acredito que Jesus Cristo tocou o seu coração também. E eu quero que você ore comigo, assim como eles vão orar comigo aqui também. E eu quero que você acredite em Deus, porque isso é para você. Esse rio está fluindo e Ele prometeu, onde quer que Ele passe, Ele vai trazer vida. Tudo vai viver aonde o rio passar. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que você abaixe sua cabeça agora. Eu quero que você aqui, que veio até o altar, eu quero que você abaixe a cabeça também. E eu quero que você ore e repita comigo o que eu estou para dizer. E eu quero que você pela televisão faça também. Vamos orar. Repita comigo agora e acredite de todo o coração. Querido Deus dos céus, eu venho a Ti
no nome da pedra ferida, Jesus Cristo. Estou cansado desse mundo e eu peço para que o Senhor me perdoe. Lava-me e limpa-me de todos os meus pecados. Tua santa palavra nos diz, em Romanos capítulo 10, que se confessarmos com nossa boca o Senhor Jesus Cristo e acreditar em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, vamos ser salvos. E obedecendo a sua palavra, com a minha boca, eu confesso o Senhor Jesus. E em meu coração, eu acredito que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E Ele vive. Nesse momento, em meu coração, eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador. Ele me ouviu. E nesse momento, eu estou salvo. Aleluia! Louvado seja Deus.